Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é com muito prazer, com ânimo redobrado, que eu volto a essa casa para compartilhar com os meus companheiros os destinos do nosso progresso. E acho que, como dever, preciso prestar informações sobre o tempo que me ausentei. Tive a honra de ser convidado pela Presidente da República há 2 anos atrás para assumir o Ministério da Pesca e Aquicultura. O Brasil tem um potencial extraordinário para a produção de pescado, mas por ser também o maior produtor de aves, de carne bovina e de suínos, não demos prioridade e não estamos ainda à altura dos recursos naturais que Deus nos deu. Mas eu gostaria de destacar que nesses 2 anos, sob a liderança da nossa presidenta, a produção de pescados subiu muito. Nós tínhamos em 2011 1.400.000 toneladas, subimos 100.000 toneladas para 2012, fomos para 1,5 milhão, mas saltamos de 1,5 milhão para 2.400.000 toneladas em 2013, com um aumento de quase 1 milhão de toneladas de pescado. Isso se deu a quê? Em primeiro lugar, a política de crédito implementada pela presidenta Dilma. Ela, pela primeira vez, lançou o Plano Safra da Pesca e Aquicultura, com recursos de 4 bilhões de reais para financiar o setor. Também a presidenta, pela primeira vez, colocou o pescado na cesta básica, reduzindo os impostos, benefícios que já contemplavam a cadeia do frango, do porco e do boi. Com isso, os empresários investiram mais no setor. O consumo per capita, que era de 9,5 quilos na época em que fomos para lá, passou para 14,5 quilos, segundo pesquisa do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio. Para ser mais preciso, 14,3 quilos, 14 quilos e 300 gramas de pescado brasileiro está comendo em média. Lembrando que a Organização Mundial de Saúde recomenda que esse consumo seja acima de 12,5 quilos, 13 quilos. Portanto, passamos a média recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Também a presidenta Dilma simplificou o licenciamento ambiental. Nos mares, nos rios, nas represas, nos açudes, a pesca está mais ou menos no seu limite. Não há muita possibilidade de crescer. O grande potencial brasileiro é a produção de peixes em cativeiro. O Brasil tem muitos lagos de hidrelétricas. Nós, se contarmos as PCHs, temos mais de 1.000 unidades. Nesses imensos lagos, no mar e também nos açudes e barragens das águas da União, se ocuparmos apenas 0,5% da área geográfica, podemos produzir 20 milhões de toneladas. Então, eu já estou celebrando aqui da tribuna que conseguimos bater 2,5 milhões de toneladas, quase 2,5 milhões, 2.400.000 toneladas de pescado no ano de 2013. Mas, com essas medidas tomadas, com o crédito, com a desoneração do setor e com a simplificação do licenciamento ambiental, já no primeiro ano, 1 milhão de toneladas a produção foi incrementada em 1 milhão de toneladas, e isso deslumbra para nós um futuro radioso para chegarmos a 20 milhões de toneladas e aí sermos o 3º maior produtor de pescado do mundo. Agora, veja bem, já dispomos de equipamentos de monitoramento para esses parques aquícolas a serem instalados nas águas da União. E esse equipamento de monitoramento poderá nos dar a qualidade da água de 10 em 10 minutos online. De tal maneira que pode ser que no futuro a gente decida, junto com o meio ambiente, o Ministério da Pesca tem uma gestão compartilhada, de que podemos passar para 1% dos reservatórios. E aí passaríamos de 20 milhões para 40 milhões de toneladas. Seríamos o 2º maior produtor do mundo.
de uma proteína cujos benefícios eu nem preciso enunciar aqui. Dentro dessa política, o Ministério da Pesca e Aquicultura fez uma concessão recorde de áreas e parques aquícolas nas águas da União, somando ao todo, em 2013, 900 hectares em 13 estados, com uma produção de 210 mil toneladas. Então, saiu do papel os parques aquícolas de Três Marias, de Furnas, em Minas Gerais. Também saíram do papel, em Goiás, os parques de Serra da Mesa e Corumbá e de outros reservatórios. Também saiu do papel Ilha Solteira, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas. Também saiu do papel Mato Grosso, o Parque de Manso. Então, e várias áreas marítimas em Santa Catarina e em outras partes do litoral brasileiro. De tal maneira que podemos hoje celebrar que estão esses parques funcionando a todo vapor e nossos produtores produzindo. Também, durante esses 2 anos, 23 mil famílias foram beneficiadas com máquinas para abertura de tanques escavados. Além da produção em gaiolas nas águas da União, como citei agora, tanques foram escavados em propriedades privadas, coordenados pelos prefeitos, sobretudo do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Centro-Oeste e de outras áreas onde nós temos grande produção aquícola, e há uma vocação natural para a produção de peixe, porque nós podemos usar a água, o uso duplo da água. Então, quem no Paraná está plantando, por exemplo, o milho safrinha, ele pode escavar um tanque, tamanho de um campo de futebol, a uma profundidade de 1,5 metro, 2 metros, e ali, antes de usar a água para irrigar o seu milho, ele cria o peixe. O próprio excremento metabólico do peixe vai fazer com que a safra de milho melhore. Ou a safra, por exemplo, de feijão na Bahia ou de soja no Centro-Oeste, é o uso duplo da água e a produção de peixe com impacto zero para o meio ambiente. Eu gostaria de celebrar também que o programa de equalização do preço do óleo diesel passou pela primeira vez a contemplar mais pescadores artesanais do que pescadores industriais, com dispêndio de 5 milhões de reais. Também, isso é um assunto que interessa muito ao senador Cristóvão Buarque, o programa de alfabetização e qualificação, Pescando Letras, conseguiu alfabetizar em 2013 17.353 pescadores e 11.217 foram matriculados no Pronatec. Tivemos problemas de seca em diversas regiões e pescadores em situação de risco alimentar receberam 47.525 cestas básicas. Na questão do ordenamento da pesca, foi criado um programa nacional de combate à pesca ilegal, em coordenação com a Polícia Federal, com as polícias ambientais dos estados, com o IBAMA, com a Marinha, Ministério da Pesca, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Justiça, esses órgãos todos unidos para evitar que o Brasil sofresse com a pesca ilegal, não só de barcos estrangeiros, mas também de pescadores que pescam no período defeso, em áreas proibidas, em quantidades proibidas e em espécies também protegidas. 58 mil embarcações foram legalizadas, 345 mil licenças de pesca esportiva expedidas só em 2013 e fizemos a revisão de mais de 30 normas vigentes ao longo do ano. Também quero celebrar a abertura dos terminais pesqueiros. O terminal pesqueiro é uma redenção para o pescador. O pescado acaba sendo um produto em que o pescador, se não consegue vendê-lo em condições vantajosas, perde. E é isso que ocorre normalmente na beira das praias. Com o terminal pesqueiro, ele pode beneficiar esse pescado, há máquinas para cortar a cabeça, o rabo, eviscerar esse peixe, filetar esse peixe, congelar o peixe, e aí ele tem um outro mercado, uma outra possibilidade de ganho. Os terminais pesqueiros de Salvador, de Ilhéus, de Manaus, de Niterói, nossa terra do Rio de Janeiro, e também de Camusim, foram abertos
um imenso benefício para os pescadores brasileiros. Também, aumentando a produção, dessa forma, era preciso cuidar da sanidade dos nossos pescados. E foi implantado em 2013 a Rede Nacional de Laboratórios do Ministério da Pesca e Aquicultura, que chamamos de RENAQUA. Estuda todas as doenças dos peixes para que haja segurança alimentar e também qualidade das águas onde nós estamos fazendo o cultivo do peixe. Esse RENAQUA funciona em 3 universidades do Paraná, de Minas Gerais e do Maranhão, em rede com os equipamentos mais modernos do mundo, investimentos que custaram ao Tesouro Nacional 20 milhões de reais. É graças a esse programa que nós pudemos monitorar a qualidade da água da criação de ostras e mais de 40 doenças de peixes foram diagnosticadas em 2013. Então, ao voltar a essa tribuna, eu volto com júbilo, porque a produção de peixes no Brasil saltou de 1,5 milhão de toneladas para 2,5 milhões. O Plano Safra da Pesca e Aquicultura colocou um novo horizonte para o setor, com recursos de 4 bilhões de reais. Nós já podemos vislumbrar no futuro o que isso vai representar, se compararmos com o Plano Safra da, por exemplo, agricultura familiar, a revolução que fez no Brasil, a desoneração do pescado, fazendo com que o consumo passasse 9,5 kg para 14,5 kg, e, portanto, hoje nós estamos acima da média recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Isso trará, com certeza, benefício à saúde pública do nosso país. E, finalmente, a simplificação do licenciamento ambiental. A gente não sabia explicar porque, para a criação de suínos, de aves e de bovinos, havia dispensa de licenciamento, mas para a criação de peixe se exigia pelas normas brasileiras 3 licenças, licença prévia de instalação e de operação. Hoje é uma licença simplificada e que pode ser, para a maioria dos produtores, obtida, inclusive, pelo computador. Senhor presidente, essas são as auspiciosas notícias que o setor da pesca traz para esse Ministério, para esse Senado Federal, e dizer de que essa dama ilustre, que na sua personalidade encantadora sintetiza não só as virtudes da beleza, da ternura, da bondade da alma feminina, mas também as resistências morais e de caráter da mulher brasileira, tomou medidas extraordinárias e fez com que o Brasil passasse a ocupar, ou estivesse à altura, ou começasse a estar à altura dos recursos naturais que Deus lhe deu. Não é possível que o país que tem a maior quantidade de água doce do mundo e um extenso litoral produzisse tão pouco. Muito obrigado, senhor presidente.